Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos e vamos continuar com nossas aulas em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por mais esse momento diante do Senhor. Agradecemos, Pai, pela condição, Pai, de estarmos aos Teus pés para aprendermos mais da Tua Palavra, aprendermos mais do Senhor. Nós declaramos que somos completamente dependentes do Senhor. E pedimos, Pai, mostre-se forte nas nossas vidas, que o Teu Espírito, Pai, tenha total soberania sobre nós e que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nas nossas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre a vida da igreja, sobre esse depósito profundo que há na igreja, que é o próprio Cristo. E que nós devemos viver desse depósito. Com o intuito de falarmos um pouco sobre esse depósito e a maneira em que devemos viver, nós começamos a entender um pouco mais sobre aspectos positivos e negativos que o Senhor nos aponta nas igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Então nós falamos um pouco sobre a igreja em Éfeso e apontamos, podemos perceber lá, pontos positivos como conhecimento e percebemos também ponto negativo, que é uma obra sem amor. Nós vimos a igreja de Esmirna, onde havia sofrimento, mas também havia os nicolaítas. Então, um aspecto positivo e outro negativo que eu estou colocando aqui, assim, rapidamente, Nós vimos a igreja de Pérgamo e nós vimos ponto positivo, fé e fidelidade. E nós vimos o ponto negativo, que é Jezabel, ou seja, a igreja falando demais, A igreja falando e assumindo posicionamentos que não são concernentes com a voz de Deus, com a voz do noivo. E aí nós demos uma pausinha, falamos um pouco sobre culpa. Provavelmente voltaremos a esse assunto na nossa próxima aula. E chegamos agora em Sardes. Então, como dito anteriormente, Sardes significa remanescentes. Então, saindo da igreja de Pérgamo, essa igreja que se fundiu com o Estado, que nós apontamos que é muito podemos verificar de forma bem clara esses aspectos na Igreja Católica Romana, desse casamento, e nós podemos observar dentro da história isso assim e pontuarmos de forma bastante clara, Nós vimos isso na Igreja de Pérgamo, e saindo de lá nós temos os remanescentes disso. E que é bem fácil de nós entendermos esse aspecto da vida da igreja ao observarmos o protestantismo, que são os remanescentes daquele modelo da expressão da igreja naquele tempo. Então, remanescentes saíram desse meio. Então vamos ler Apocalipse capítulo 3 para que possamos entender um pouco sobre isso. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Olha a forma, como nós já falamos, a forma em que Deus se apresenta a essa igreja. E as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes que vives, mas estás morto. Sê vigilante
e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Licença. Bom, vamos lá. Sardes remanescente. Eu disse que nós poderíamos identificar características dessa igreja de forma bastante simples ao olharmos a Reforma. A Reforma foi o momento em que o pessoal cristão observa que o catolicismo tem pontos negativos, pontos que se destoaram da palavra de Deus, e fazem uma reforma, né? Encabeçada principalmente por Martinho Lutero. E aí coloca lá, acredito que sejam 96 teses em que não há concordância, em que a Bíblia está dizendo uma coisa e a instituição católica dizendo outra. E aí começa-se esse movimento de reforma, né? Uma reforma da igreja que, na verdade, não reformou a igreja estruturalmente, não reformou a igreja interiormente, mas virou uma igreja, vamos colocar uma igreja, entre aspas, né, paralela. Não foi uma igreja, não foi uma reforma interna ao catolicismo, não permaneceu dentro do catolicismo e modificou a estrutura, mas criou uma estrutura e se separou do catolicismo. Bom, então esse foi o movimento da reforma. O texto aqui vai nos dizer que conheço as tuas obras, tem nomes que vives e estás morto. Isso é muito sério para nós. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Bom, a obra que estava acontecendo e a obra que se deu continuidade não foi vista como perfeita diante de Deus. E um ponto que eu creio firmemente que fez com que essa obra não seja perfeita é a questão da divisão. Isso que eu disse anteriormente. Não houve uma reestruturação interna, mas houve uma separação, fazendo com que aquela vida da igreja ficasse fragmentada, dividida em partes. Lembra, nós falamos anteriormente sobre irmãos que bebem do pentecostalismo, que bebem de uma doutrina sóbria das igrejas tradicionais, da igreja católica e de tantas outras coisas que o Senhor colocou nesse depósito. Então, tem nomes que vivem, mas está morto, porque está fragmentado. Esse ponto continua morto, que é o ponto do desfrute da igreja. Tendo em vista tudo que nós já falamos. A manifestação e a revelação para nós de Deus, do seu Filho, do Espírito Santo e a manifestação da igreja. Observe que aqui, irmãos,
as igrejas. Aqui não está falando para ímpio, pessoas que não conhecem a Deus, não tem nada disso aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está falando conosco. Aqui está falando com a igreja, ou com as igrejas através da história. Nesse percurso todo histórico em que a igreja existe. Bom, em Tiatira, nós vimos que a igreja estava falando. Em Sardes há um remanescente que deve trabalhar para que haja uma limpeza na igreja. E isso começou a ser feito. Mas aqui está dizendo que quem tem nome que vive, mas está morto, por causa que a sua obra não foi encontrada perfeita. Então vamos continuar. Olha só. A partir de Lutero, irmãos, a palavra da justificação pela fé foi fortalecida. E a palavra foi aberta às pessoas, né? Então começaram a haver traduções da Bíblia nas línguas vernáculas, nas línguas de cada país, né? E as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus. E todas as pessoas, como a Bíblia fala, todos aqueles que estão em Cristo são chamados para serem reis e sacerdotes. Então, a partir disso, na Reforma, começou todos os cristãos a terem a condição de testar os espíritos de verdade, não apenas esperar, lembra lá dos nicolaítas? Não apenas esperar que uma classe superior, uma classe diferente estabelecesse, dissesse o que é de Deus e o que não é de Deus. Começou a haver uma capacidade maior de testar os apóstolos. Né? A palavra de Deus, irmãos, está cheia disso. Nós devemos. Os discípulos testavam, as pessoas testavam. Estevão, mesmo sendo jovem, observava, tinha conteúdo da palavra de Deus, tinha acesso, tinha leitura da palavra de Deus. E testava as coisas. No catolicismo em si, havia e ainda há, muito disso, ainda há uma certa separação entre os leigos e os sacerdotes. Eu não estou falando que não deve haver hierarquia. Eu sempre vou falar sobre isso. Existe uma hierarquia. Existem pessoas que Deus levantou e direcionou para ministérios específicos. Ministério da palavra, ministério de misericórdia, ministério como a palavra de Deus nos deixa claro isso. Tá? Então não estou negando isso. É necessário que haja. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente ler a Bíblia, interpretar do jeito que quer e negar todo esse arcabouço teórico, teológico, filosófico que foi construído na igreja desde daqueles irmãos que nós falamos anteriormente, desde Agostinho e companhia, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, né? Então, não é destruição da hierarquia que eu estou dizendo, tá? Isso não pode acontecer. Mas, no protestantismo, começa a haver uma força maior nesse aspecto, onde as pessoas começam a se desenvolver um pouco mais na palavra de Deus, a crescer, a desenvolver-se mesmo, sabe, a conhecer mais a Deus. Bom, os cristãos no protestantismo começam a comparar o que está na Bíblia com o que o pastor está falando, com o que o líder está falando, coisa que a Bíblia diz que nós devemos fazer, né? Paulo chega a parabenizar alguns irmãos devido eles não ficarem apenas com a palavra de Paulo, mas Paulo pregava e eles iam e observavam se o que Paulo estava dizendo estava em consonância com a palavra de Deus. Então, isso é para nós, isso nós devemos fazer, isso é muito positivo. Bom,
Então nós acabamos de falar que a natureza da igreja se torna estatal, se torna, em Roma, né, se torna estatal, se torna tudo aquilo que nós vimos em Tiatira. E nós acabamos de dizer também que a igreja protestante, ela não arruma isso, porque ela mantém a divisão. Ela mantém a divisão. A divisão em Tiatira, ela está mais relacionada a um grupo de sacerdotes e um grupo de leigos. Essa divisão era gigantesca. Hoje é muito menor, tá? No catolicismo também. Hoje é muito menor essa divisão. Desculpe. Já no protestantismo houve essa divisão onde agora foi um lado para lá e o outro para cá. Então, não foi sanada a questão, porque tem nomes que vives, mas estás morto. Não entenda que morto no sentido de ir para o inferno. Não entenda assim, porque aqui está falando com a igreja, com os filhos de Deus. Tá? Então, para que estejamos vivos, é necessário que nós tenhamos acesso a essa fonte, que sejamos que estejamos unidos com Deus. E unidos com os nossos irmãos, porque essa é a vida de Deus. É assim que o Senhor se expressa no mundo e é isso que Ele tem para nós. Bom, tem nomes que vives, mas estás morto. Nós temos então, irmãos, do que nós já vimos até agora, uma igreja universal, que é a igreja católica. No protestantismo, começa a haver de forma absolutamente forte, igrejas estatais. Os irmãos vão ouvir falar vão ouvir ou podem observar a igreja da Dinamarca, a igreja luterana da Dinamarca, a igreja luterana da Noruega, igreja anglicana, igreja da Groenlândia. Nesses países, algum desses países, ainda hoje, o rei ou o chefe de Estado, ele é o chefe da igreja. E a igreja inteira está debaixo, protestantismo, tá? Está debaixo da ordem do Estado. Igreja e Estado não há diferenciação. Percebe que não mudou absolutamente? Não absolutamente nada não, mas que mudou pouquíssima coisa. O que Deus fez para que houvesse uma reforma e a justificação e a vida de Deus e a salvação pela fé, pela graça e a justificação deveria ter modificado a estrutura que já havia e não simplesmente gerado essa separação. Então, por isso tem nomes que vives, mas está morto. Tudo que nós estamos falando, eu estou dizendo, tudo que nós estamos falando, às vezes minha cabeça é mais rápida que minha fala, e aí atropela um pouco, mas paciência, por favor. Bom, eu estou direcionando aqui, falando sobre o protestantismo, mas isso acontece hoje, muito, né? Essa divisão não pode permanecer nos separando, nos prendendo a coisas humanas. Então, depois das religiões estatais que nós podemos ver hoje, o protestantismo estatal, nós temos as divisões doutrinárias. E essas divisões doutrinárias, elas encheram o mundo de divisão, várias divisões, né? Doutrinária.
Os batistas são diferentes dos calvinistas, que são diferentes dos quadrangulares, que são diferentes dos assembleianos, que são diferentes dos... De forma que há quem diga que existam mais de 9.000 denominações cristãs. Então isso é muito sério para nós. Por isso está dizendo que tem nomes que vives, mas estás morto. Esse remanescente, esse que saiu da igreja de Tiatira, né? Vamos continuar aqui então. Olha só. Vamos ler. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Bom, o que a igreja recebeu que nós precisamos nos lembrar? Nós falamos anteriormente. Lembra de Romanos capítulo 14? Como é que nós devemos lidar com as pessoas, com aquelas pessoas que são piedosas e que querem de fato servir a Deus? Nós falamos em uma aula anterior. Com todo amor, com graça, nós não podemos recebê-los com discórdias, né? Levantando discórdias. Né? Está tudo lá quando nós falamos sobre Romanos capítulo 14. Isso é um ponto importantíssimo. Outro ponto que nós precisamos é em Atos capítulo 2, que nós precisamos lembrar e guardar. Olha, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Atos capítulo 2. As pessoas se convertiam em suas localidades e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Irmãos, qual é o cerne que nós precisamos estar unidos? Na comunhão dos apóstolos. Comunhão dos apóstolos. O que os apóstolos diziam? Como as coisas eram? Como era a igreja? Naquele formato, naquela comunhão. Na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Esse é o cerne do que deve reger a nossa unidade. Devemos permanecer na doutrina dos apóstolos. Tem algum irmão que não está agindo segundo a doutrina dos apóstolos? A gente vai brigar com ele, a gente vai expulsar ele do nosso meio? Não, como nós já falamos anteriormente. Mas, se nós não vivermos segundo a doutrina dos apóstolos, o partir do pão e as orações, nós não beberemos desse depósito infinito que é o Senhor Jesus e estaremos errados. Bom, por favor, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Irmãos, olha o que o apóstolo vai dizer. Isso aqui é a doutrina dos apóstolos. Vamos ler. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, observe, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Cada um se diz, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou católico, eu sou... É muito interessante, irmãos, porque aqui
nós podemos ver alguns pontos. Paulo era um rapaz, né, era um senhor que nós podemos perceber que ele era bastante estudioso, era uma pessoa intelectual, vamos colocar assim. Tinha muito conhecimento. Apolo era um homem forte, habilidoso no falar, habilidoso nas palavras. Cefas aqui é Pedro. Era uma pessoa mais sanguínea, uma pessoa firmeza. E Cristo nós sabemos quem é. Então aqui aparecem algumas características que nós observamos hoje. Poderíamos fixar nosso ponto aqui. Eu sou de Paulo. Não, as minhas coisas são muito retinhas, né? As minhas coisas são muito claras, muito doutrinária. Aí o outro, não, eu sou de Pedro. Meu negócio é orar em línguas, é o fogo cair, é a conversão das pessoas, né? E eu sou de Cristo. Aí eu sou de Cristo e é o melhor. Não, eu não sou de Paulo, eu não gosto dessas coisas, não gosto desse negócio de orar em línguas, não gosto desse negócio de poder, conversão com as pessoas, nada. Eu sou uma pessoa de Cristo, eu fico na minha casa. Né? Eu estou dando alguns estereótipos, assim, só para que possamos entender. Aqui aparecem algumas características. E o que o apóstolo vai dizer? Vamos continuar, versículo 13. Está Cristo dividido? Irmãos, isso é uma pergunta que nós precisamos fazer. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, irmão, nós podemos perceber de forma muito clara que a divisão que está estruturada aqui no grupo, no povo de Corinto, e que está isso aqui é a doutrina dos apóstolos, e que nós precisamos avaliar isso aqui, está associada a uma certa inteligência, um certo orgulho, um certo amor às suas próprias ideias. Isso é idolatria, irmão. Quando você ama a sua própria ideia, irmãos, o que mais nós vemos é isso. Na política, por exemplo, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Haddad. Né? Eu gosto, já coloca dessa forma, como se conhecesse alguma coisa. Não. Esse gostar nem se aplica. Mas nós, muitas vezes, nos dividimos sem conhecimento, sem conhecer o outro, sem nada. O que é isso? Eu amo a minha própria ideia. Eu tenho uma ideia do que é Bolsonaro. E eu me apego a essas ideias e não quero conhecer o Haddad. Eu amo o Haddad, não quero conhecer o Bolsonaro. Então, eu vejo isso acontecer muito. Mas, na verdade, a pessoa que ama o Haddad e não gosta do Bolsonaro, eu estou usando assim chulamente como as pessoas dizem, né, como a gente vê. A pessoa que ama o Haddad e não gosta do Bolsonaro, não conhece o Haddad, não sabe dos planos do Haddad, não sabe de nada sobre o Haddad, não sabe de nada sobre o PT, não sabe nada de nada. Sabe o que essa pessoa ama? A sua própria ideia, a própria imagem que ela criou. E isso é idolatria.
de mesma forma o outro lado. Eu não gosto, eu amo Bolsonaro, Bolsonaro é tudo para mim, Bolsonaro é tudo para mim, né? Eu vejo isso acontecendo. Acredita? Pois é, eu vejo. Bolsonaro é tudo para mim, meu Deus do céu. Você conhece Bolsonaro, você conhece um pouco da trajetória dele, você conhece o plano de governo dele, você conhece... Não, na verdade você não ama o objeto, você ama a ideia que você montou para si mesmo. Como diz lá a nossa poetisa lá, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Tem uma música sertaneja que fala isso. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E isso é fato. Isso é perigoso para nós. Nós já falamos sobre camadas da personalidade e isso está na camada 4. Quando você ama você mesmo. Quando você ama as suas próprias ideias. E você as defende como se fossem ideias. Como se fosse uma construção, como se fosse uma construção lógica. Mas não tem nada disso. Eu estou usando esse exemplo para ficar um pouco mais fácil. Para nós entendermos aquela coisa, eu amo a minha igreja, eu sou católico, como eu já disse muitas vezes. Nossa, eu achei muito lindo isso. Se eu cortar aqui meu pulso, o sangue que escorre tem 4 cores, que é quadrangular. Eu não sabia nada sobre igreja quadrangular, não sabia nada de nada. Mas eu amava a ideia que eu fazia. Então, irmãos, isso aqui está dizendo a sabedoria do sábio. Deus vai aniquilar. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja muito esperto. Fiquemos com o que a palavra de Deus nos diz para ser. Então, eu sou católico, eu sou protestante, sabe? Está Cristo dividido? É uma pergunta que nós precisamos responder. Está Cristo dividido? Continuemos, em nome de Jesus. Vamos terminar de ler aqui o Apocalipse capítulo 3 para a gente terminar. Então, irmãos, mais uma vez, não entre nessas discussões, beba de Cristo, ame os irmãos, ame aos irmãos, porque se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, eu vou amar a Deus a quem eu não vejo. Irmãos, não tem jeito. Tá? Então vamos lá. Vamos terminar de ler aqui. Mas também em Sardes tem umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Tá vendo, irmãos? Aqui está falando conosco. Né? De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Com a igreja de Sardes, com aqueles remanescentes. Estou falando do protestantismo. Estou usando ele como uma base para que a gente possa entender melhor o que Deus está falando. Mas isso se aplica a todos nós. A igreja como um todo, né? a cada localidade. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de Deus e dos seus anjos. Confessar o nome diante de Deus e dos anjos. Além de ter o nome escrito no livro da vida, o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós que confessará o nome dessas pessoas que andam de branco, que não se contaminam com essas coisas, com o amor próprio, com essa idolatria. Mas que andam olhando para o Cordeiro e que estão firmes no testemunho e no sangue para vencer todo o mal e tudo que vencer o mundo, vencer a si mesmo e tudo mais. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, ótima noite, muito obrigado mais uma vez. Se
houver dúvidas, manda para nós no WhatsApp, escreve aí embaixo no comentário do vídeo. Muito obrigado mais uma vez, Jesus abençoa, ótima noite e fiquem com Deus. Até a próxima!